Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 3, a partir do domingo, dia 10/10/2021. Como o tempo corre rápido, né? E o tempo correu rápido também para as pessoas que estavam, assim, olhando, esperando que a aliança de Deus se tornasse uma realidade. Adão foi o primeiro a receber, a proposta de uma aliança, onde o descendente da mulher seria o grande Salvador. Depois, então, Deus fez uma aliança com Noé, mostrando o momento da salvação, dizendo: Noé, você vai entrar na arca, tu e tua família. E você vai pregar, e as pessoas que aceitarem poderão entrar com você na arca. Mas depois do dilúvio, Deus então propôs a Noé uma outra aliança. Colocou um arco no céu e disse: olha, não mais destruirei a terra com água. Isso mostrou uma proposta de salvação. E, logicamente, Deus pediu a Noé que fizesse ali um altar e um sacrifício. Esse sacrifício de um cordeiro simbolizava a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para mostrar como a aliança e o evangelho estão intimamente ligados. Evangelho significa boas novas da salvação. E Deus sempre propôs isso a Adão, propôs a Noé, e depois então Deus propôs então para Abraão. Ou seja, Deus ele sempre mostrou pelo ser humano um interesse muito grande de salvação. E o ser humano teria que entender que dependeria de Deus para a salvação. Adão entendeu isso, ia depender muito de Deus para a sua salvação, para a salvação da humanidade. Noé também entendeu isso, que iria necessitar muito de Deus para a salvação da família dele, e depois então, quando Deus colocou o arco no céu, a dependência se tornou maior ainda. Um pintor fez um quadro sobre uma coisa maravilhosa. Ele colocou um quadro numa noite escura, e naquele quadro ele colocou um homem dentro de um pequeno barco, de um bote, e esse homem mantinha o olhar fixo no céu. Era uma noite muito escura, mas havia uma estrela no céu. E aquele homem mantinha o olhar fixo naquela estrela enquanto remava, para sair do lugar onde ele estava. E o pintor colocou embaixo a seguinte expressão: do homem olhando para a estrela, a expressão era: se eu perder aquela estrela, estarei perdido. Ou seja, aquele homem dependia do brilho daquela estrela para que ele pudesse então chegar a um porto seguro. Nós dependemos de Deus, dependemos do poder dele, dependemos das promessas da aliança. E Deus mostrou isso através do evangelho. Por isso que a aliança feita entre Deus e Noé se mostrava justamente que Deus estava preocupado com a salvação de Noé e das outras pessoas. Gênesis 9, verso 13, Deus diz assim: porei nas nuvens o meu arco, e será por sinal de aliança entre mim e a terra. Deus mostrou ali uma preocupação de salvação. Ali o evangelho apareceu vinculado à aliança, porque era uma promessa de salvação. Não mais destruirei a terra. Era uma promessa de salvação. Com Abraão foi a mesma coisa, porque Deus disse a Abraão: eu vou tornar você uma grande nação. Gênesis 17, verso 2 diz assim: estabelecerei a minha aliança contigo, aliança entre mim e você. Eu multiplicarei muitíssimo a sua descendência, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E o relato diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Basta nós olharmos que havia impossibilidades. Abraão tinha uma esposa estéril. Ele não tinha nenhum filho. Abraão estava indo para um lugar onde ele não conhecia. E Deus disse: eu vou dar desde o Egito até o rio Eufrates, toda aquela terra vai ser a terra da tua descendência. E Abraão acreditou nisso. Obviamente que ele acreditou porque ele conhecia o ser que estava conversando com ele. E obviamente que a fé que Abraão possuía levou Abraão justamente a ter atitudes que são obras, para que ele pudesse então mostrar que acreditava naquilo que Deus havia prometido. Nós vimos também que Abraão teve uma prova muito grande. Deus disse a Abraão: você vai sacrificar o teu filho, o teu único filho. E Abraão então não titubeou, não duvidou. E quando Isaac perguntou: onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão disse: Deus proverá. E Ellen White diz assim, que no livro Patriarcas e Profetas, que Abraão acreditava até que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. E, logicamente, naquela atitude de sacrificar Isaac, estava ali mencionado o sacrifício de Deus, sacrificando o próprio filho em favor da humanidade. E Deus providenciou o sacrifício, um cordeiro preso ali no meio das ramagens, e então fizeram o sacrifício.
E ali então Deus disse para Abraão: como você não me negou o teu único filho, eu vou fazer grandiosa a tua descendência, eu vou engrandecer o teu nome. Pergunta número 1 diz assim: que tipo de aliança Deus fez com Abraão e que promessa fez a ele, que revela o evangelho nessa aliança? Lembre-se que a lição dessa semana fala sobre aliança eterna. E, logicamente, para entendermos a aliança eterna, nós temos que voltar ao início, desde Adão, Noé e Abraão. Então a pergunta é, nas promessas feitas por Deus a Abraão, como o evangelho está mencionado? Vamos ler Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei de você uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 15, 5 a 18, diz assim: então o Senhor levou Abraão para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Naquele mesmo tempo, fez o Senhor Deus uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência eu tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O apóstolo Paulo, falando sobre o que Abraão acreditou, em Romanos 4, de 1 a 3, ele diz o seguinte: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque, diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A fé foi o grande elemento que transformou Abraão num homem justificado diante de Deus. Então, para a pergunta, nas promessas feitas a Abraão por Deus, referente à aliança, como o evangelho está explicitado ou intrínseco, o evangelho está dentro dessa aliança? Resposta: Deus fez uma aliança com Abraão para dar-lhe uma descendência, e dessa descendência nasceria Jesus, o Salvador. Por isso que seriam benditas todas as famílias da terra. Hoje, os que creem no Evangelho participam da nova aliança confirmada através do sacrifício de Jesus na cruz. Podemos dizer que isso criou identidade para todos os filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: todos nós somos filhos de Abraão, tanto judeus como gentios, a saber, os que creem no Senhor. Se tornam descendentes de Abraão e participantes da promessa. Um pastor disse que, ao chegar diante das muralhas da China, os portões estavam fechados. Por um pequeno guichê, o guarda do portão disse: vocês querem entrar? Sim, queremos entrar. Então o guarda disse: por favor, a identidade de todos os senhores. Então o guarda olhava a identidade, olhava o rosto da pessoa, e ele então checava ali todos os parâmetros e dizia: o senhor pode entrar, a senhora pode entrar. E assim todos entraram. A grande pergunta é: quando chegarmos diante dos portais eternos, que identificação, que credencial poderemos usar para entrar nos portais eternos? Será o nosso certificado de batismo? Será uma carta do pastor? Será o cargo que tivemos na igreja? Qual a credencial que usaremos para entrar nos portais da cidade eterna? A grande credencial será a fé em Jesus Cristo como Salvador. Essa será a grande credencial, porque ali está explicitada a aliança eterna de Deus na cruz do Calvário. Por isso que Jeremias disse: eis que vem dias, diz o Senhor, que farei com a casa de Israel uma nova aliança, aliança perpétua. E Jeremias estava falando da morte de Jesus na cruz e da crença que todas as pessoas estariam tendo na morte de Jesus. A morte de Jesus se tornou o evangelho, as boas novas da salvação. Por isso que Jesus foi representado lá no tempo de Moisés como um sacerdote. O sacerdote era a figura de Jesus. O sacerdote era o grande intercessor, o mediador da aliança com o povo. Quando o povo pecava e diante do sacerdote, o povo então era restaurado à condição de justificado. E a figura do sacerdote se tornou muito importante. E Jesus Cristo se tornou nosso sacerdote, para que ele confirme sempre a aliança que Deus fez com a humanidade através da morte de Jesus e mantenha as promessas desta aliança. As promessas da aliança estão assim, dentro do Evangelho eterno. O apóstolo João disse assim: eu vi um anjo voando pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno.
para pregar a todos os que se assentam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ou seja, a grande notícia do universo é que Jesus conseguiu restaurar o ser humano à perfeição que Deus queria. E essa perfeição é justamente quando o ser humano acredita que Jesus é o grande Salvador. Quanto Deus pede de mim, ou o que Deus pede de mim? Apenas a obediência. Por isso que Ellen White, no livro Testemunho Seleto, volume 3, página 203, ela diz o seguinte: a Igreja de Cristo é a agência de Deus para a proclamação da verdade, capacitada por Ele para realizar uma obra especial. E se a Igreja for fiel a Deus, obediente a todos os seus mandamentos, ela terá mais excelente poder vindo de Deus. Se ela honrar o Senhor Deus de Israel, não haverá poder que possa, assim, permanecer contra ela. Se for verdadeira a aliança da igreja com Jesus Cristo, as forças do inimigo nunca irão superá-la e não serão capazes de, assim, demover a igreja. E a força do mal contra a igreja será a mesma força da palha contra um redemoinho. Isso é importante. A igreja tem que se manter fiel aos princípios de Deus, à aliança de pregar o evangelho, de mostrar às pessoas que o Senhor Jesus é o grande Salvador. Por isso que a aliança está vinculada ao evangelho, ou seja, a proposta de salvação está colocada por Deus para todos os seres humanos. E todos aqueles que se tornam, assim, participantes dessa salvação, precisam transmitir, compartilhar essa salvação com outras pessoas. Deus nos abençoe. Tenhamos entendido a lição de hoje, que Deus mostra a aliança e o evangelho como intimamente ligados. Que haja uma bênção para todos, eu vou orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, através do evangelho, nos dá, assim, a segurança da salvação através de Cristo Jesus. Nós só temos que obedecer, por amor aos seus mandamentos. Então, nos ajude nessa tarefa. Nos dê a presença do Espírito Santo em nossa vida. Que os seus filhos sejam abençoados neste dia, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe cada coração e cada família neste domingo. Amém.